Bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás, pelo projeto SEDUC em Ação. Tudo bem? Eu sou a Fernanda Serbeto e hoje nós vamos trabalhar com um período tenso da nossa história, o período entre guerras. Para a gente começar a conversar, vamos pensar que período entre guerras, nós vamos de 1919 ao 1939. É o fim da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra. Cronologicamente, a gente percebe um intervalo de tempo de 20 anos e um período muito tenso, muito conturbado, no sentido da gente pensar como que o final da Primeira Guerra vai deixar esse gancho, vai deixar resquícios, vai deixar revanchismos que vão culminar na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Quando a gente observa aqui, vem comigo, quais serão as habilidades, de acordo com a matriz de referência do Enem, que nós vamos abordar na nossa aula? Nós vamos identificar os significados geohistóricos das relações de poder entre as nações. Vamos também poder estabelecer relações entre a mecanização das guerras, a pesquisa científica na eficácia destruidora das guerras tecnológicas. E vamos também compreender os conceitos de nazismo e fascismo. Vamos comigo? Para começo de conversa, é difícil a gente pensar esse período da história, um período tão tenso, sem a gente parar para fazer uma analogia com o momento que nós estamos vivendo. Estamos no meio de uma pandemia, tenso, não? Mas há exatamente 100 anos atrás, nós vivenciávamos a gripe espanhola, que pode ser uma forte consequência, um grande resquício de todo o caos provocado pela Primeira Guerra Mundial. Tanto no que a gente pensa depredação ambiental, quanto no que pensamos nos avanços científicos, quanto também pensamos no potencial de destruição que essas guerras que vão marcar o século XX vão trazer para nós. E, consequentemente, uma fragilização muito grande dos seres humanos, uma exposição muito grande a mazelas, aquilo que foge ao nosso controle, como bactérias, como vírus, que foi o caso da gripe espanhola. Um outro aspecto muito relevante, que eu já dou início aqui, para a gente pensar esse transcorrer desses 20 anos tão tensos, foi justamente o surgimento de nacionalismos extremamente exacerbados no continente europeu, com destaque para o fascismo e o nazismo. Mas eu não deveria ter deixado para falar isso para você para daqui a alguns minutos, quando a gente já estivesse então pronunciando a Segunda Guerra? Não. É impressionante pensar o quanto o Tratado de Versalhes abriu feridas, abriu sequelas, tanto concretas quanto abstratas. Quando eu falo concretas, eu falo de perda de territórios, eu falo do desarmamento dos exércitos, da desmilitarização que foi imposta à Alemanha. Numa contrapartida, nós percebemos elementos abstratos e esses são extremamente perigosos, porque deles nós não temos controle. E é nesse sentido que a gente para pensar no exacerbamento desses nacionalismos. O orgulho alemão ficou muito ferido. O orgulho italiano ficou muito ferido pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Perder Alsácia e Lorena de volta para a França não era só perder fonte de alumínio, não era só perder fonte de carvão, não era só perder fonte de ferro, mas era perder. E a perda abalou muito essa autoestima do povo italiano, do povo alemão, fazendo desse povo um terreno muito fértil para o surgimento de lideranças, histerias, exageros, exacerbamentos de nacionalismo, de revanchismo. E é sob esses auspícios aí que nascem fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. E eles vão ganhar grande força, vão ganhar grande espaço, um número imenso de adeptos, principalmente em meio às juventudes, no sentido até mesmo de se dissipar
de se espalhar e de ganhar adeptos noutros países europeus ao longo dessa longa década que a gente está aqui trazendo para você. Até que a gente perceba um ponto de insustentabilidade dessas relações diplomáticas que vão se estabelecer através desses regimes, culminando na Segunda Guerra Mundial. E enquanto esses nacionalismos se fortaleciam, por isso eu deixei aqui para você a dica desse cartaz do documentário Arquitetura da Destruição. Você percebe aqui na capa a figura de Hitler, você percebe o símbolo da suástica no braço dele, você percebe ali ainda o discóbulo, uma escultura que remete à cultura greco-romana, à perfeição física. E quando a gente conflui todos esses elementos, a gente consegue decodificar muito, caracterizar muito do que pretendia, do que prometia o nazifascismo, na medida em que eles começam a se aliar. No momento em que a gente começa a perceber uma forte tendência genocida em favor de apurar uma raça, em favor de apurar uma etnia, em favor de resgatar fatores greco-romanos, tanto no que se refere a tipos físicos, culturais, no sentido da música, no sentido da arquitetura. Foi tudo muito planejado. Não é simplesmente um traço de loucura de Adolf Hitler ou um traço de grande maestria de Benito Mussolini. Existia uma arquitetura, existia uma engrenagem, existia um projeto, existia uma intenção imperialista por parte desses dois regimes a partir do momento em que eles cresceram, ganharam adeptos e se alinharam muito bem até que começasse novamente a Segunda Guerra Mundial. Destruir para que fosse construída essa nova perspectiva exagerada, histérica, baseada em valores greco-romanos. E enquanto a Europa era palco para o crescimento do nazifascismo, apesar de toda a destruição provocada pela Primeira Guerra Mundial e por isso muito fértil, nós observamos um outro aspecto. Ao término da Primeira Guerra Mundial, nós vimos também a hegemonia dos Estados Unidos se construir no continente americano. Em contrapartida a essa hegemonia do capitalismo estadunidense que se construía, nós vamos ver também, em meio a esse contexto de feridas, em meio a esse contexto de fragilidades, o quanto a Rússia, que saiu da guerra ainda em 1917, retirando seus exércitos, assinando ali o armistício, devolvendo territórios para os alemães, os russos fizeram isso em resposta à pobreza, em resposta a toda a destruição provocada também pela guerra no seu território, toda a fragilidade do seu povo. E é nesse sentido também que encontra espaço muito fértil o socialismo, liderado por grandes figuras do partido bolchevique, como Lenin, Trotsky e Stalin, que vão estabelecer ali, todo aquele espaço da Rússia, o fim do czarismo, o fim daquele resquício de feudalismo que o czarismo ainda parecia ter, concorrendo com pobreza, desigualdade social e industrialização. E é nesse sentido, então, que nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, poderosa. O socialismo com grande peso, um grande poder geopolítico, político, social, em pleno contexto do entre-guerras. Enquanto isso, o continente europeu vinha sendo marcado pelo crescimento do nazifascismo, conforme nós já havíamos discutido. Do outro lado do Atlântico, nós víamos a hegemonia estadunidense pairando soberana no capitalismo, porém ameaçada pela crise de 29. Posta em xeque pela crise de 29.
De tão frenético era o ritmo de produção industrial tecnológico nos Estados Unidos, mesmo apesar do fim da Primeira Guerra Mundial. E você repara, então, que esse ritmo frenético levou a esse gigante a uma grave crise de superprodução. Sobraram produtos. E se sobram produtos, o dinheiro desvaloriza, desemprega pessoas, pessoas famintas. É under pressure, a Grande Depressão. E olha que tenso, a gente pensar nos Estados Unidos, numa grande depressão econômica, o socialismo fortalecido na União Soviética e o nazifascismo crescia de forma histérica. E nesse sentido ainda, nós começamos a reparar todo um projeto de reconstrução da economia estadunidense por Franklin Delano Roosevelt, quando eleito pelo Partido Democrata. A recuperação dos Estados Unidos necessariamente estaria associada à retomada do consumo, à retomada da produção e à empregabilidade. E não demorou muito tempo, o gigante da América se preparava novamente para disputar territórios no continente europeu, quando então ameaçava estourar a Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, é importante a gente pensar uma leitura muito importante do próprio Mussolini sobre todo esse processo, né? O quanto a própria Guerra Civil Espanhola, ilustrada aqui para vocês através da tela de Pablo Picasso, o Guernica, poderia significar uma espécie de ensaio para a Segunda Guerra. O quanto aquilo foi um microcosmo para a gente pensar a expansão do nazifascismo e quanto aquilo também vai servir de experiência para mostrar para o mundo o potencial tecnológico de destruição do nazifascismo, conclamando a União Soviética e Estados Unidos para essa disputa territorial e ideológica, levando o mundo à Segunda Guerra Mundial. Olha como que o Enem, como os outros processos seletivos, como provas de vestibulares, podem trazer isso para nós. Repara aqui comigo no monitor, a Guerra Civil Espanhola, que começou em 1936, em que mais de 1 milhão de pessoas perdeu a vida, terminou com a derrota dos republicanos e com a subida ao poder do general Francisco Franco. O Estado espanhol, após a vitória de Franco, caracterizou-se como ditador, totalitário, aderindo ao fascismo, representando esse microcosmo do que seria, em questão de meses, a eclosão da gigante Segunda Guerra Mundial. Até logo. Muito obrigada. Bom dia. E não saiam daí, tá? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos ter aula de Geografia com o professor Alejandro para você da 3ª série do ensino médio. Tchau, tchau. Grande abraço. Imagens vivas, cristalinas, que não cabem exatamente no